Jonas se identificando para eles. Eu sou hebreu e adoro o Senhor. E esse Senhor aqui é o nome de Deus, né? O Deus do céu que fez o mar e a terra. Ou seja, eu estou adorando Deus, eu adoro Deus que gerou toda essa situação aqui para gente. E aí eles falam isso, né? Como que você pode, então, estar fugindo do teu Deus? E como é que a gente vai fazer, então, para se libertar dessa situação? Sim, e Deus continua falando através da natureza, porque o versículo seguinte diz que eles disseram isso porque o mar está se tornando cada vez mais tempestuoso, no versículo 11, né, capítulo 1, versículo 11. E aí vem a resposta de Jonas. Então tem um jeito de tratar esse assunto, tem um jeito de dar um fim nessa história. Se o problema sou eu, você já sabe o que tem que fazer, né? Gente, não era mais fácil ele ter orado ali e pedido perdão para Deus? Então, aqui que eu queria fazer um ponto, uma coisa que a gente tem que refletir, muito importante. Gente, esse homem é um nacionalista de carteirinha. Você já parou para pensar nisso? Que ele é um judeu nacionalista ao ponto de não aceitar que Deus queira tratar o problema antes de condenar os assírios. Então aqui esse pensamento, essa forma dele estar lidando com a situação, como se a verdade estivesse mais do lado dele e Deus estivesse equivocado e que ele poderia levar a coisa dessa forma. É um exclusivismo que a gente pode ver até muitas vezes na igreja, né? Isso que eu ia falar. De achar que Deus só vai abençoar e trazer palavras para... Exatamente. Dentro das 4 paredes de um templo, por exemplo. Exatamente. Esse tipo de nacionalismo, é esse tipo de espírito que faz asepsia, que não aceita... Acepção. Acepção é outra Obrigado. coisa. Acepção de pessoas, né? Quer dizer, divide pessoas, que rejeita grupos. Gente, isso aí tá na história da humanidade. Por isso que a gente está falando aqui que Jonas não é só um cara isolado e às vezes dá uma característica pejorativa. O profeta fujão. Você está, na verdade, não querendo enxergar que isso permeia toda a história da humanidade, mesmo no povo de Deus. Nós estamos falando dos judeus, aqui um homem nacionalista, mas na história, quando vem o Cristo, eles não aceitam Cristo. Mas quando a gente fala de igreja, desde a igreja primitiva, porque não é uma igreja perfeita, morrem os apóstolos, logo em seguida já começam problemas, quando vem o concílio e aí por diante. Antes deles morrerem já vem problemas. Sim, já tem no livro de Atos vários relatos. Não, e a igreja de Corinto. Sim, a igreja de Corinto, a carta de Corinto, né? Outras, enfim. Hoje em dia, o cristianismo, quando a gente fala de cristianismo, né, essa coisa de que o certo para adorar a Deus tem que ser desta forma. Então é a maneira como eu visto, a maneira como eu falo, detalhes que eu creio, a minha interpretação, principalmente a questão de doutrinas que não estão muito explícitas na palavra de Deus, embora a gente gosta de estudar, de especular, de tentar encontrar qual seria o ponto aqui certo, mas tem gente que se apega tanto a isso, e tem momentos históricos da igreja que se apegam em verdades baseadas, às vezes, até em problemas que estão vivendo, como Jonas. Jonas está vivendo um problema muito grave aqui, Israel está sendo ameaçado por um império que está se levantando, mas qual é a reação desse camarada? Esse camarada, ele firma na sua verdade. E é tão assim... O contraste entre a atitude dele e a atitude dos marinheiros, que eram ímpios, idólatras, pagãos. Jonas diz, me lancem ao mar. E eles oram ao Senhor. Aqui está no versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Gente, eles estão usando, inclusive, o nome de Deus aqui. Eles estão orando o que Jonas deveria ter orado e não orou. Jonas falou, melhor morrer logo de uma vez, me joga no mar, porque para Nínive eu não vou. Ele estava realmente determinado a não ir. Agora,
Olha só, gente, enquanto Jonas foge, desobedece, se recusa a se arrepender, versículo 16, isso me chamou a atenção. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Os marinheiros se convertem, porque eles lançam Jonas no mar e o mar se acalma e aí eles chegam. Eles entendem. Eu acho que é que nem os discípulos lá, quando Jesus acalma o mar, né? Eles dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Sim. Esses homens devem ter ficado assim. Cara, esse é o Deus mesmo, né? Eles estão lendo a natureza. Agora mudou o cenário. Então quer dizer, ok, acertamos, era isso mesmo a situação. E agora nós vamos adorar esse Deus, porque entendemos o que esse Deus quer dizer. É muito engraçado, novamente, o contraste. Gente, vocês estão entendendo a importância de a gente perceber que, às vezes, a coerência de ímpios está mais próximo do caminho do que as certezas daqueles que se acham povo de Deus. Poxa, essa frase foi boa. Mas é verdade mesmo. A gente acha que Deus não se revela a ele. Veja, Jonas não pregou para eles a respeito de arrependimento ou qualquer coisa assim. Questão de coerência. Todo o cenário levou eles à convicção: esse é o Deus verdadeiro, é esse que eu vou adorar. E Jonas é o cara que fechou Deus na caixinha. Deus tem que ser a moda dele. Então a gente vai vendo que o ímpio está se aproximando de Deus e Jonas está se afastando de Deus.